idosa sem teto entra em navio luxuoso e é destratada por todos, mas não imaginavam quem era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Regina, uma senhora de aparência humilde, com cabelos brancos desgrenhados e roupas visivelmente gastas, parou por um momento, observando o imponente navio ancorado no porto. Seus olhos, marcados pelas rugas de uma vida dura, brilhavam com uma mistura de fascinação e nostalgia. As luzes do navio refletiam em suas pupilas, revelando um desejo profundo de embarcar naquela majestosa embarcação. Ela apertou a alça de sua velha bolsa contra o peito, como se isso lhe desse a coragem necessária para seguir em frente. Eu preciso fazer isso, murmurou para si mesma, sua voz quase inaudível em meio ao burburinho ao redor. Regina sentiu um aperto no coração, lembrando-se do porquê precisava tanto estar naquele navio. Sua tarefa era urgente e o tempo não estava a seu favor. Com passos determinados, apesar de suas pernas cansadas, Regina dirigiu-se à fila de embarque. Observou os outros passageiros de perto, tentando se misturar com eles, embora soubesse que sua aparência contrastava com o luxo ao seu redor. Cada passo em direção ao navio era um ato de determinação, um desafio às adversidades que a vida lhe impôs. Quando finalmente se aproximou do início da fila, Regina levantou a cabeça, deixando o vento do porto brincar com seus cabelos. Você consegue, Regina, é agora ou nunca, sussurrou para si mesma, reunindo toda a coragem que pôde. Seus olhos, ainda fixos no navio, brilhavam com a esperança de que, de alguma forma, ela conseguiria completar a tarefa que a trouxe até ali. Enquanto Regina tentava se misturar com os passageiros, sua figura humilde não passou despercebida. Os olhares curiosos e as expressões surpresas dos viajantes ao seu redor a deixaram nervosa, mas ela manteve o passo firme, determinada a seguir em frente. No entanto, não demorou muito para que dois seguranças notassem sua presença. Eles trocaram olhares e começaram a caminhar em sua direção, suas expressões de suspeita se tornando cada vez mais evidentes. Com licença, senhora, chamou o guarda mais alto, sua voz firme e autoritária, enquanto estendia a mão em um gesto que a fez parar. Regina congelou por um momento, seu coração batendo mais rápido. Posso ver seu bilhete de embarque, por favor? Regina ergueu os olhos, encontrando o olhar severo do guarda. Eu só queria ver o navio de perto, disse com uma voz trêmula. Prometo que não vou causar problemas. O segundo guarda, um homem mais jovem, observava a cena com os braços cruzados, claramente impaciente. Senhora, este é um evento privado, acrescentou, a impaciência evidente em seu tom. Se você não tem um bilhete de embarque, terá que sair. Os olhos de Regina suplicavam por compaixão enquanto ela tentava encontrar alguma brecha na rigidez dos guardas. Por favor, implorou, sua voz quase um sussurro. É muito importante que eu entre a bordo. Tenho algo muito importante a fazer aqui. O guarda mais alto manteve sua postura firme, mas houve um leve amolecimento em seu olhar. Sinto muito, senhora, mas regras são regras. Sem um bilhete de embarque, não podemos deixá-la passar. Sentindo o peso do desespero aumentar, Regina deu um passo para trás, sem saber o que fazer. Os olhares de julgamento dos outros passageiros a faziam sentir-se ainda mais isolada. Tudo bem, murmurou, quase inaudivelmente, desanimada. Regina começou a se afastar, seus ombros curvados sob o peso da rejeição. No entanto, seus olhos permaneceram fixos no navio, aquele gigante de aço e luzes que significava tanto para ela. Cada passo que dava parecia carregar o peso de suas esperanças se desmoronando, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Eu preciso encontrar um jeito, murmurou para si mesma, seus olhos examinando o perímetro do navio de cruzeiro. O vento frio do porto a envolvia, mas não conseguia esfriar a determinação que ardia em seu peito. Enquanto caminhava lentamente ao redor do navio, Regina observava cada detalhe, procurando qualquer oportunidade que pudesse aproveitar. O movimento de passageiros e tripulantes era intenso na entrada principal, mas ao virar uma esquina, ela avistou uma entrada lateral menos movimentada, onde apenas um jovem guarda parecia distraído com seu rádio. Ela estudou o jovem por um momento, percebendo que ele parecia distraído, ajustando o rádio em seu cinto.
A chance que ela estava esperando estava bem na sua frente. É agora ou nunca, murmurou para si mesma, seu coração acelerado. Sua mão trêmula apertou firmemente a alça de sua velha bolsa. Regina respirou fundo, reunindo toda a coragem que pôde. De repente, o rádio do guarda de segurança crepitou, seguido por uma voz abafada que chamou sua atenção. Central de segurança, temos uma situação na entrada principal. Preciso de alguém aqui agora. O jovem guarda franziu a testa e alcançou o rádio para responder. Entendido, estou a caminho, disse ele, começando a se afastar da entrada. Aproveitando o momento, Regina rapidamente passou pela porta aberta, seu coração batendo como um tambor enquanto cruzava o limiar. Ela foi imediatamente envolvida pela música suave que ecoava pelos luxuosos corredores do navio. O brilho das luzes douradas refletia em candelabros de cristal, criando um contraste marcante com a dura e desgastada realidade que ela deixará para trás. Regina ficou imediatamente impressionada com a opulência do navio de cruzeiro ao dar seus primeiros passos lá dentro. Os corredores eram polidos, refletindo a luz suave das elegantes luminárias de cristal penduradas no teto. Tapetes luxuosos, ricamente decorados, se estendiam por toda parte, abafando seus passos e fazendo cada passo parecer um mergulho em um mundo de luxo inimaginável. Meu Deus, Regina murmurou, seus olhos arregalados de surpresa. Ela se permitiu um momento para absorver cada detalhe, as pinturas de paisagens serenas emolduradas em ouro, as delicadas esculturas adornando nichos ao longo das paredes, e a música suave que parecia vir de todos os lugares, envolvendo-a em uma atmosfera de tranquilidade e esplendor. Como alguém pode viver assim? Regina perguntou em voz alta, sua mente lutando para conciliar o esplendor ao seu redor com a dura realidade que ela conhecia. Cada detalhe parecia gritar um contraste gritante com sua vida nas ruas. Enquanto caminhava, Regina passava a mão levemente sobre os móveis polidos, sentindo a rica textura de veludo e couro. É um mundo completamente diferente, ela sussurrou, ainda em estado de maravilhamento. Parece um sonho. Mas a apreensão não a abandonou, cada passo que dava também estava carregado de preocupação. Tenho que ser cuidadosa, pensou, olhando ao redor atentamente. Não posso ser descoberta. Determinada a continuar, Regina endireitou os ombros e começou a explorar os luxuosos corredores com mais cautela, cada detalhe absorvido por sua beleza e como parte de um plano maior para cumprir sua missão. Explorando os corredores opulentos, Regina eventualmente encontrou uma área menos frequentada, onde a música suave e o brilho dos candelabros não chegavam. As luzes eram mais fracas e o cheiro de produtos de limpeza substituía o aroma de luxo e perfumes caros. Pilhas de caixas e equipamentos de manutenção estavam empilhados ao longo das paredes, criando sombras que se estendiam pelo chão. Este é o lugar perfeito para se esconder, Regina pensou, observando cuidadosamente seu entorno. Ela se esgueirou entre as caixas, encontrando um canto mais escuro e protegido. Ninguém virá aqui tão cedo, murmurou para si mesma, acomodando-se no espaço apertado. Sentada no chão frio, Regina puxou os joelhos para o peito, sentindo a aspereza do concreto sob suas mãos. Sua mente fervilhava de pensamentos sobre o que ainda precisava ser feito. Eu preciso ser forte, só mais um pouco, disse a si mesma, tentando manter sua determinação enquanto esperava o navio partir. Apesar do cansaço começando a dominar seu corpo, o navio começou a vibrar suavemente, um sinal claro de que estava partindo. Regina sentiu um misto de alívio e apreensão percorrer seu corpo. Estamos realmente em movimento, sussurrou para si mesma, ciente de que agora não havia como voltar atrás. A realidade de sua situação a atingiu com força, mas sua determinação permaneceu inabalável. Ela respirou fundo, sentindo a vibração através do chão frio e irregular sob seus pés. Lentamente, Regina emergiu de seu esconderijo entre as caixas, movendo-se cautelosamente pelos equipamentos de manutenção. Cada passo era cuidadoso, seus ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar a presença de outras pessoas. Ao sair da área de manutenção, ela foi novamente envolvida pela opulência dos corredores do navio. Decorados com tapetes felpudos e lustres reluzentes, os corredores a saudaram, um contraste marcante com o canto escuro de onde ela havia emergido. Preciso manter o foco, lembrou-se, sussurrando para si mesma.
Regina caminhou pelos corredores luxuosos do navio, seus sentidos aguçados e seu coração acelerado. Cada passo era dado com cuidado, seus olhos atentos a qualquer sinal de movimento. Fique calma, Regina, murmurou para si mesma, sua voz quase inaudível. Ela sabia que qualquer interação poderia revelar sua presença indesejada e comprometer sua missão. Movia-se por áreas menos frequentadas, escolhendo corredores laterais e loges vazios. Cada canto escondido, cada nicho escuro, era uma oportunidade para observar sem ser vista. Não posso ser descoberta, repetia mentalmente, o mantra mantendo seu foco. Os tapetes felpudos abafavam o som de seus passos, mas seu coração batia tão alto que parecia ecoar pelos corredores silenciosos. Ao passar por uma pequena sala de leitura, Regina espiou pela porta entreaberta, apenas um passageiro solitário estava lá, absorto em um livro volumoso. Ela aproveitou a oportunidade para atravessar rapidamente o corredor à frente. Preciso continuar despercebida, pensou, seus olhos sempre escaneando o entorno em busca de qualquer sinal de perigo. A cada curva, Regina parava para ouvir, garantindo que o caminho estava livre. Um leve ruído à distância a fez parar de repente, seu corpo tenso e alerta. Ela prendeu a respiração, esperando que o som desaparecesse. Quando tudo voltou ao silêncio, ela exalou lentamente, continuando sua caminhada furtiva. Tenho que ser forte, estou quase lá, sussurrou para si mesma. Ela se encontrou em um corredor estreito, mal iluminado. O ambiente estava mais calmo, e Regina sentiu parte da tensão dissipar-se. Ela continuou sua jornada, sempre alerta, determinada a cumprir sua tarefa sem ser descoberta. Sentada em um canto isolado, Regina encontrou um breve momento de descanso. Ela encontrou alguns lanches deixados por um membro da tripulação e, com fome, começou a saboreá-los lentamente. Cada mordida era um alívio temporário de sua tensão constante. Um pouco de energia não fará mal, sussurrou para si mesma, observando cuidadosamente o ambiente ao redor. A sala estava quase vazia, com apenas alguns passageiros passando esporadicamente. Regina usou essa calmaria para estudar o ambiente atentamente. Seus olhos analisaram cada detalhe, as saídas, os corredores adjacentes, quaisquer possíveis rotas de fuga. Preciso estar pronta para qualquer coisa, pensou, memorizando mentalmente as entradas e saídas. Ela se lembrou de uma rota que havia visto anteriormente, um corredor estreito que levava a uma área menos movimentada do navio. Se algo der errado, posso usar aquele caminho, planejou, traçando mentalmente sua rota de fuga enquanto mastigava um pequeno pedaço de queijo. Seus pensamentos voltaram para sua missão. Foco, Regina, disse a si mesma em um sussurro, seus olhos ainda escaneando a sala. Um grupo de passageiros entrou, rindo e conversando alegremente. Regina se inclinou um pouco mais nas sombras, evitando qualquer contato visual. Não posso chamar atenção, repetiu mentalmente, seu coração acelerando um pouco mais. Ela respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Cada som, cada movimento ao seu redor, era registrado em sua mente. Estou quase lá, pensou, sua determinação renovada. Depois de terminar o pequeno lanche, Regina se levantou discretamente, limpando as migalhas das mãos. Hora de seguir em frente, murmurou, preparada para continuar. Regina continuou sua exploração pelo navio, o objetivo pulsando em sua mente, encontrar a pessoa especial que a havia trazido até ali. Cada passo era cheio de determinação e cautela, seu coração batendo com uma mistura de esperança e medo enquanto ela se movia pelos corredores luxuosos e pelos grandes salões. Você consegue, Regina, sussurrou para si mesma, suas palavras um mantra de encorajamento enquanto caminhava. Seus olhos escaneavam cada detalhe do ambiente, procurando qualquer sinal ou pista que pudesse guiá-la. Passando por uma série de portas elegantes, ela sentiu a tensão aumentar. Qualquer uma dessas portas pode esconder o que estou procurando, pensou, sua mão tocando hesitantemente as maçanetas entalhadas. Algumas portas levavam a salas vazias, outras a lojes cheios de passageiros rindo e conversando. Regina evitou as mais lotadas, buscando áreas mais silenciosas, onde pudesse pensar e planejar com mais calma.
Em um corredor menos frequentado, ela parou em frente a uma porta que parecia idêntica às outras, mas algo em seu instinto a fez hesitar. Será que é aqui? Murmurou, pressionando o ouvido contra a madeira para ouvir qualquer som vindo de dentro. Nada além de silêncio. Cuidadosamente, ela girou a maçaneta e abriu a porta o suficiente para espiar lá dentro. A sala estava vazia, mas elegante, decorada com móveis caros e uma vista deslumbrante do oceano. Não é aqui, pensou, fechando a porta silenciosamente e continuando sua busca. À medida que avançava, o nervosismo e a antecipação cresciam. Onde você está? Perguntou a si mesma, a ansiedade se misturando com a esperança. Regina sabia que não podia desistir, que cada passo a aproximava mais de cumprir sua missão. Cada porta é uma possibilidade, repetiu para si mesma, reafirmando seu compromisso. Com o coração acelerado, ela prosseguiu, determinada a não falhar. Regina finalmente abriu uma porta que levava ao restaurante do navio. Assim que entrou, foi recebida por uma cacofonia de conversas e o tilintar de talheres, mas o que mais a impactou foram os olhares dos passageiros. Imediatamente, as faces ao redor se voltaram para ela, exibindo expressões de desdém e surpresa. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala, quebrado apenas por uma mulher elegantemente vestida que, com uma careta, comentou em voz alta: "Quem deixou essa mulher entrar aqui? O cheiro é horrível." Regina sentiu o rosto queimar de vergonha. O burburinho do restaurante retomou, mas agora era direcionado a ela. Sussurros e olhares a seguiam enquanto ela tentava se mover pelo espaço. "O que está acontecendo?" ouviu um homem perguntar a seu companheiro de mesa. "É inaceitável", murmurou o outro, franzindo o nariz. Sentindo-se exposta e julgada, Regina tentou manter a cabeça erguida, mas a humilhação era palpável. Seus olhos procuraram uma saída, qualquer rota para escapar daquele ambiente hostil. "Preciso sair daqui", pensou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela deu alguns passos hesitantes, tentando se afastar das mesas, mas os olhares continuaram a segui-la. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou um jovem, sua voz carregada de desdém. Cada comentário era uma facada, cada olhar uma prova de que ela não era bem-vinda naquele mundo de luxo e riqueza. Finalmente, Regina encontrou forças para murmurar: "Desculpe, não quis incomodar", sua voz quase se perdendo no ruído do restaurante. Com o coração pesado, ela começou a recuar, desesperadamente procurando uma saída para escapar daquela situação insuportável. Comentários depreciativos começaram a se espalhar pela sala como um incêndio incontrolável. "Como alguém assim entrou?" perguntou um homem de terno, sua voz cheia de indignação. "Este cruzeiro virou um centro de caridade", resmungou outro passageiro, o desagrado claro em seu rosto. Regina, envergonhada, abaixou a cabeça, desejando desaparecer. Naquele momento, as palavras cruéis perfuraram sua alma, cada comentário um golpe em sua já frágil autoestima. "Por favor, não me olhem", pensou, tentando se encolher e se tornar invisível. "Isto é inaceitável", exclamou uma mulher em um vestido extravagante, abanando-se dramaticamente. "Não pagamos uma fortuna para lidar com isso." A atmosfera no restaurante tornou-se cada vez mais hostil, os sussurros e olhares de desaprovação formando uma barreira de julgamento ao redor de Regina. Ela sentiu o peso de cada olhar, a pressão de cada palavra dita em suas costas. "O que eu estava pensando?" questionou-se silenciosamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "Ela deve ser removida imediatamente", sugeriu um homem com uma voz profunda, olhando para os guardas de segurança próximos. "Isso é uma desgraça para todos nós." Regina, sentindo-se completamente esmagada pela humilhação, fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. O ambiente ao seu redor parecia se fechar, o ar se tornando sufocante com o julgamento incessante. A tensão aumentou quando um segurança corpulento entrou na sala, sua presença imponente atraindo imediatamente a atenção de todos. Com passos firmes, ele se aproximou de Regina, que permanecia encolhida, tentando evitar os olhares críticos ao seu redor. "Senhora", disse o segurança, com uma voz profunda e autoritária, agarrando o braço de Regina com uma mão firme. "Preciso que venha comigo. A senhora não pode ficar aqui." Regina levantou o olhar,
seus olhos encontrando os do guarda. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em seus lábios. A humilhação e o desespero eram palpáveis em seu rosto. Por favor, eu não quis causar problemas, tentou explicar, mas sua voz era um sussurro quase inaudível. Enquanto o guarda começava a escoltá-la para a sala de segurança, alguns passageiros aplaudiram, satisfeitos com a remoção de Regina. Finalmente, murmurou um homem sentado perto da porta. Isso é o mínimo que podem fazer. Regina sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu só queria encontrar alguém, disse mais para si mesma do que para os outros, enquanto era levada para fora da sala. Eu só queria. Sua voz se perdeu no tumulto de vozes ao seu redor. O guarda guiava firmemente, mas sem brutalidade, ciente dos olhares aprovadores dos passageiros que ele estava ali para proteger. Vamos, senhora, disse ele, tentando ser um pouco mais gentil, mas sem comprometer sua autoridade. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando uma voz clara e determinada rompeu os murmúrios de aprovação na sala. Isso é ultrajante. Todos merecem ser tratados com dignidade, gritou uma mulher vestida com um elegante vestido floral, sua voz ecoando pela sala, silenciando momentaneamente os aplausos. Os olhares se voltaram para a mulher, que se levantou de sua mesa com uma expressão indignada. Ela é uma pessoa como qualquer um de nós, continuou, apontando para Regina. Esse tratamento é desumano. A cena rapidamente se tornou caótica. Outros passageiros começaram a se levantar, divididos entre apoiar a mulher e continuar a criticar Regina. Ela não deveria estar aqui, argumentou um homem de terno, gesticulando agressivamente. Pagamos caro por este cruzeiro. Isso não justifica tratar alguém assim, retrucou um jovem ao lado da mulher de vestido floral. Estamos aqui para nos divertir, mas também para mostrar um pouco de compaixão. O segurança, ainda segurando o braço de Regina, olhou ao redor, claramente confuso com a virada dos acontecimentos. Por favor, todos, acalmem-se, tentou dizer, mas sua voz foi abafada pelas discussões acaloradas que rompiam de todas as direções. Regina, surpreendida pelo apoio inesperado, olhou com gratidão para a mulher que havia falado por ela. Obrigada, murmurou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Sua voz era quase inaudível em meio ao tumulto, até que a porta da sala se abriu com um ar de autoridade que instantaneamente silenciou a comoção. Era o Joaquim, um homem alto e elegante, que entrou vestindo o uniforme impecável de um capitão. Sua presença magnética imediatamente chamou a atenção de todos os presentes, e o murmúrio das vozes cessou quase como por magia. O que está acontecendo aqui? A voz de Joaquim ressoou pela sala, firme e controlada. Seus olhos varreram a multidão, movendo-se dos passageiros agitados para o guarda de segurança e finalmente pousando em Regina, que o olhava com olhos arregalados. O segurança endireitou-se imediatamente, soltando o braço de Regina com uma expressão de alívio misturado com respeito. Capitão, esta senhora foi encontrada sem um bilhete de embarque e os passageiros solicitaram sua remoção, explicou, tentando manter a calma. O capitão, mantendo sua postura imponente, aproximou-se de Regina, seus olhos avaliando cuidadosamente a situação. Ele se inclinou ligeiramente para ficar ao nível dela, suavizando sua expressão. Qual é o seu nome, senhora? Perguntou, sua voz agora mais suave. Regina, respondeu ela, olhando fixamente para o capitão. Joaquim então, com um gesto calmo, levantou a mão, pedindo silêncio. Peço desculpas a todos pela confusão, disse, sua voz firme, mas gentil. Os passageiros, ainda murmurando, começaram a se acalmar. Regina, com lágrimas nos olhos, respirou fundo, reunindo coragem para falar. Eu vim aqui para ver você, Joaquim. Eu sou sua mãe, revelou, sua voz trêmula e cheia de emoção. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto a surpresa se espalhava pela sala. Joaquim, com um olhar de confusão e curiosidade, aproximou-se mais dela. Você é minha mãe? Perguntou, a descrença evidente em seu tom. A multidão ao redor deles murmurava, alguns em choque, outros sussurrando palavras de empatia. Regina sentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos.
Sim, Joaquim, eu sou. Joaquim, ainda atordoado, olhou ao redor, sentindo o desconforto da situação. Vamos para um lugar mais privado para conversar, disse-lhe cuidadosamente, segurando a mão de Regina. Guiando-a pelo navio, Joaquim a levou até sua cabine. O ambiente luxuoso contrastava fortemente com a aparência desgastada de Regina. Ao entrarem, Joaquim fechou suavemente a porta atrás deles. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona confortável. Regina acomodou-se, ainda nervosa. Joaquim puxou uma cadeira, sentando-se à sua frente. Preciso entender? Nunca ouvi falar de você em toda a minha vida. Nunca soube quem você era. Preciso saber? Conte-me tudo. Regina respirou fundo, tentando reunir forças. Eu cresci no campo, em uma pequena fazenda, começou, sua voz suave e cheia de nostalgia. Meu pai morreu quando eu era muito jovem. Lembro-me pouco dele, apenas algumas lembranças vagas e a dor que senti quando ele se foi. Minha mãe teve que me criar sozinha, trabalhando incansavelmente para nos sustentar. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Minha mãe era uma mulher forte, mas a vida era difícil. Mal tínhamos o suficiente para sobreviver, mas ela sempre encontrava uma maneira de me fazer sentir segura e amada. Joaquim relaxou um pouco, seu olhar suavizando enquanto ouvia a história de sua mãe. E então, o que aconteceu depois? Quando eu era adolescente, conheci um homem chamado Sérgio, continuou Regina, um leve sorriso tocando seus lábios ao se lembrar dele. Ele era trabalhador, responsável e tinha um coração bondoso. Nós nos apaixonamos rapidamente. Ele trouxe uma luz para minha vida que eu não sabia que precisava. Após uma breve pausa, Regina continuou. Depois que Sérgio e eu nos casamos, começamos a sonhar com uma família. Queríamos ter filhos, e logo descobri que estava grávida de você, disse, a lembrança trazendo um brilho suave a seus olhos. Enquanto esperávamos sua chegada, Sérgio e eu trabalhávamos duro na fazenda da minha mãe. Queríamos economizar o suficiente para comprar nossa própria casa, um lugar que pudéssemos chamar de nosso. A vida na fazenda era simples, mas cheia de amor e esperança. Ela fez uma pausa, relembrando os dias pacíficos no campo. A propriedade onde vivíamos pertencia à minha mãe. Era um lugar humilde, mas cheio de memórias e sonhos. Passávamos nossos dias trabalhando nos campos, cuidando dos animais e planejando o futuro. Joaquim sorriu, tentando visualizar a vida de seus pais na fazenda. Deve ter sido um tempo difícil, mas cheio de esperança. Sim, foi, concordou Regina. Nós dois nos dedicávamos completamente ao nosso objetivo. Apesar das dificuldades, tínhamos uma visão clara do que queríamos alcançar. Cada moeda economizada, cada sacrifício feito, era para garantir um futuro melhor para nossa família. Regina respirou fundo, preparando-se para compartilhar a parte mais dolorosa de sua história. Joaquim, houve algo que você não sabia. Eu tinha um irmão mais novo, Pedro. Ele era especial, com uma deficiência mental, e precisava de cuidados constantes, começou, sua voz tremendo ao lembrar de seu amado irmão. Joaquim olhou para Regina, surpreso. Como ele era? Perguntou suavemente. Pedro era um espírito gentil e inocente, respondeu Regina, um sorriso leve aparecendo em seus lábios. Ele adorava brincar ao ar livre, sentir o sol em seu rosto, mas, por causa de sua condição, ele não entendia os perigos ao seu redor. Um dia, enquanto brincava no celeiro, ele acidentalmente iniciou um incêndio. Foi um acidente trágico. Regina fechou os olhos por um momento, tentando afastar as memórias dolorosas. Sérgio estava na casa quando o incêndio começou. Ele correu para o celeiro assim que viu as chamas, tentando salvar Pedro. Eu corri atrás dele, mas as chamas cresceram rapidamente. Gritei para que saíssem, mas não pude fazer nada. Sérgio conseguiu alcançar Pedro, mas o fogo estava fora de controle. Ambos ficaram presos e não conseguiram sair. Lágrimas escorreram pelo rosto de Regina enquanto ela revivia o pior momento de sua vida. Eu os perdi naquele dia, Joaquim.
foi como se o mundo tivesse desabado ao meu redor. Regina enxugou as lágrimas e continuou sua narrativa, sua voz ainda embargada pela emoção. Com o tempo, minha mãe começou a mostrar sinais de demência, disse, seu olhar perdido em lembranças dolorosas. No início, eram pequenos esquecimentos, mas logo os episódios se tornaram mais frequentes e intensos. Ela já não era mais a mulher forte que eu conhecia, tornou-se uma pessoa diferente, às vezes agressiva e confusa. Joaquim ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras de sua mãe. Deve ter sido assustador para você, especialmente com um bebê para cuidar. Regina sentiu, sua expressão carregada de preocupação. Foi, Joaquim. Eu estava exausta, tentando cuidar de você e dela ao mesmo tempo. Você era apenas um bebê, com poucos meses de vida. Eu estava constantemente preocupada porque ela começou a representar riscos para nós dois. Lembro-me de uma vez em que ela quase incendiou a casa, deixando uma panela no fogão e esquecendo-se completamente dela. Os olhos de Joaquim se arregalaram, imaginando o perigo que haviam enfrentado. Meu Deus, como você conseguiu lidar com tudo isso sozinha? Eu fiz o que pude, mas sabia que a situação estava fora de controle, respondeu Regina, sua voz cheia de frustração e tristeza. Eu trancava as portas para mantê-la segura, mas ela sempre encontrava uma maneira de escapar ou causar algum tipo de problema. Uma vez, durante um de seus episódios, ela quase saiu de casa com você nos braços, em pleno inverno. Foi um milagre eu conseguir detê-la antes que algo pior acontecesse. Além de lidar com a demência de sua mãe, Regina começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Além de lidar com a demência de minha mãe, comecei a enfrentar sérias dificuldades financeiras, começou, sua voz pesada de pesar. O custo dos medicamentos dela era exorbitante, e a pequena renda que eu ganhava da fazenda não era suficiente para cobrir todas as despesas. Joaquim franziu a testa, entendendo a gravidade da situação. Deve ter sido um fardo enorme para você. Foi, Joaquim, respondeu ela, seus olhos cheios de lágrimas. Cada dia era uma luta para conseguir dinheiro suficiente para mantê-la estável e cuidar de você. Acabei vendendo tudo o que podia, mas não foi o suficiente. As dívidas começaram a se acumular, e em meio a tudo isso, eu sentia que estava falhando com você. Ela fez uma pausa, a dor em seus olhos evidente. Percebi que, por mais que eu tentasse, não conseguia lhe dar a vida que você merecia. O ambiente em casa estava se tornando cada vez mais instável e perigoso. Eu não podia arriscar sua segurança e seu futuro. Joaquim apertou a mão de Regina, oferecendo conforto. Deve ter sido uma decisão inimaginavelmente difícil. Regina sentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi a decisão mais dolorosa da minha vida. Chorei por noites, perguntando a Deus se estava fazendo a coisa certa. No fundo, sabia que precisava lhe dar uma chance de ter uma vida melhor, uma vida sem miséria constante e perigo. Ela olhou profundamente nos olhos de Joaquim, buscando sua compreensão. Procurei uma família que pudesse lhe proporcionar o que eu não podia. Quando finalmente encontrei uma boa família disposta a adotá-lo, meu coração se partiu, mas eu sabia que era o melhor para você. Regina continuou, enxugando as lágrimas. Eu só queria que você tivesse uma chance de ser feliz, de crescer em um ambiente seguro e amoroso. E ver você agora, forte e bem-sucedido, me mostra que talvez eu tenha feito a coisa certa, mesmo que doa tanto. Joaquim respirou fundo, preparando-se para compartilhar sua própria perspectiva. Por muitos anos, carreguei um ressentimento profundo. Cresci acreditando que você me odiava, que me abandonou porque não me queria. Todos os dias com minha família adotiva, eu me perguntava o que havia feito de errado. Regina sentiu um aperto no coração, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Joaquim, nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim. Eu te amava mais do que tudo. Ele assentiu, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Eu sei disso agora. A família que me adotou foi maravilhosa. Eles me ensinaram a perdoar e a entender que, às vezes, as pessoas tomam decisões difíceis por amor. Eles me incentivaram a estudar e seguir meus sonhos. Foi graças a eles que me tornei um capitão de navio.
Regina olhou para Joaquim com uma mistura de orgulho e tristeza. Estou feliz que você tenha encontrado uma família que cuidou tão bem de você. Sempre rezei para que você fosse feliz e amado. Joaquim apertou a mão de Regina, seu olhar firme. Se sua intenção era me dar uma vida melhor, você conseguiu. Entendo agora que seu sacrifício foi um ato de imenso amor. Por isso, eu te perdoo. Regina sentiu um profundo alívio ao ouvir essas palavras. Ela abraçou Joaquim com força, sentindo o amor e a reconciliação florescendo entre eles. Obrigada, Joaquim, obrigada por me perdoar e entender. Eles ficaram assim, abraçados, sentindo a conexão que o tempo e a distância não puderam apagar. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, tão orgulhosa, Regina sussurrou, sua voz cheia de emoção. Joaquim sorriu, ainda a segurando. E eu de você, mãe? Agora, vamos seguir em frente juntos. Após o abraço, Joaquim recuou ligeiramente, olhando para os olhos de Regina com preocupação. Mãe, como você acabou nessa situação? O que aconteceu depois que fui adotado? Regina suspirou profundamente, reunindo forças para contar outra parte dolorosa de sua história. Depois que você foi adotado, minha mãe deteriorou rapidamente. Ela faleceu pouco depois, deixando-me sozinha e devastada. Com as poucas economias que me restavam, decidi investir em uma pequena padaria. Era algo que eu sabia fazer bem e pensei que poderia ser um novo começo. Joaquim assentiu, encorajando-a a continuar. Uma padaria, parece uma boa ideia, mas o que deu errado? Coloquei todo o meu dinheiro na padaria, fazendo pães e bolos caseiros, explicou Regina, sua voz tingida de melancolia. Infelizmente, a localização era péssima. A padaria ficava em uma parte tranquila da cidade, eu mal conseguia atrair clientes. Dia após dia, vi meu sonho desmoronar. Ela fez uma pausa, os olhos cheios de tristeza ao relembrar os dias difíceis. As despesas rapidamente superaram os lucros. Lutei para manter as portas abertas, mas sem sucesso. Acabei perdendo todo o meu investimento e, eventualmente, não consegui mais pagar o aluguel. Fui despejada e não tive escolha a não ser viver nas ruas. Joaquim segurou a mão de Regina com força. Deve ter sido horrível, mãe. Sinto muito por tudo que você passou. Regina sorriu tristemente, mas com um toque de esperança. Quando soube que você se tornou capitão de navio, senti uma grande necessidade de encontrá-lo e explicar tudo. Eu precisava que você soubesse a verdade, para entender o quanto eu te amava e ainda te amo. Joaquim sentiu-se profundamente triste ao ouvir mais detalhes sobre a vida de sua mãe biológica. Sentiu um aperto no coração, percebendo o quanto ela havia sofrido e se sacrificado. Mãe, saber de tudo isso parte meu coração. Você passou por tanto sozinha. Regina olhou para ele com ternura, balançando a cabeça. Joaquim, eu não vim aqui procurando ajuda. Não quero ser um fardo para você. Eu só precisava que você soubesse a verdade, para entender o quanto eu te amava e ainda te amo. Queria que você soubesse porque tomei minhas decisões. Joaquim segurou as mãos de Regina, seus olhos cheios de determinação. Eu entendo, mãe, mas agora que sei de tudo, não posso simplesmente ignorar. Já tomei minha decisão. Quero que você fique no navio comigo, aproveite a estadia e recupere um pouco da dignidade que você perdeu. Regina tentou protestar, sua voz suave, mas firme. Joaquim, eu não quero ser um fardo para você. Já causei tanto sofrimento. Minha intenção nunca foi buscar algo em troca. Joaquim sorriu, um sorriso cheio de amor e compreensão. Você não é um fardo, mãe. Você é minha família. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você passou por minha causa. Por favor, deixe-me cuidar de você agora. Ele se levantou, puxando Regina gentilmente consigo. Venha, vou te mostrar seu quarto. Quero que você descanse e aproveite o conforto que você merece. Regina, emocionada e com lágrimas nos olhos, assentiu. Obrigada, Joaquim, você não sabe o quanto isso significa para mim.
Joaquim a conduziu pelo luxuoso corredor do navio, cada passo marcando o começo de um novo capítulo em suas vidas. Ele abriu a porta de um quarto aconchegante e bem decorado. Este será o seu quarto, mãe. Aproveite sua estadia aqui. Vou fazer o meu melhor para que você se sinta em casa. Regina entrou no quarto, maravilhada com o conforto e a beleza do lugar. É lindo, Joaquim, muito obrigada. Joaquim sorriu, satisfeito. Descanse, mãe. Temos muito para conversar e planejar, mas por enquanto, quero que você relaxe e aproveite. Com o coração cheio de gratidão e alívio, Regina sentiu que finalmente havia encontrado um refúgio seguro. Mais tarde naquele dia, após desembarcarem do navio, Joaquim levou Regina para sua casa. Ao chegarem, Regina ficou maravilhada com a beleza da residência, um lugar acolhedor e cheio de vida. Joaquim abriu a porta e a convidou a entrar. Bem-vinda à minha casa, mãe, disse Joaquim com um sorriso caloroso. Quero que você conheça minha família. Regina entrou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver a casa cheia de amor e felicidade. Na sala de estar, uma mulher elegante e gentil veio ao encontro deles, seguida por uma garotinha animada. Esta é minha esposa, Alice, e nossa filha, Mel, apresentou Joaquim, o orgulho evidente em sua voz. Alice sorriu calorosamente e estendeu a mão. É um prazer finalmente conhecê-la, Regina. Regina apertou a mão de Alice, sentindo uma mistura de emoção e gratidão. O prazer é meu, Alice. Você tem uma casa linda. Mel, seus olhos brilhando de curiosidade, correu para abraçar Regina. Oi, vovó. O papai ligou e contou sobre você. Ele disse que você tem muitas histórias legais para contar. Regina riu suavemente, retribuindo o abraço com carinho. Olá, querida. Eu realmente tenho muitas histórias, e será um prazer compartilhá-las com você. Alice fez um gesto em direção à sala de jantar. Vamos sentar e jantar juntos. Preparamos uma refeição especial para comemorar sua chegada. Todos se dirigiram à sala de jantar, onde uma mesa farta estava posta. Regina sentou-se ao lado de Mel, que estava cheia de perguntas. Vovó, como era a vida na fazenda? Você realmente fazia pão todos os dias? Regina respondeu pacientemente, seus olhos brilhando enquanto compartilhava suas memórias. Sim, Mel, eu fazia pão fresco todos os dias. A fazenda era um lugar simples, mas cheio de amor e trabalho árduo. Vou te ensinar a fazer pão um dia, se você quiser. Mel bateu palmas, animada. Eu adoraria, vovó. Vai ser tão divertido. Alice e Joaquim observavam sorrindo, felizes ao ver Regina tão integrada à família. Regina, estamos muito felizes por tê-la conosco, disse Alice, servindo mais comida. Você agora faz parte de nossa família. Regina, com o coração cheio de gratidão, olhou ao redor da mesa. Estou tão grata por estar aqui com todos vocês. Este é o começo de uma nova e maravilhosa fase em nossas vidas. A noite continuou com risos, histórias e a construção de novas memórias, enquanto Regina se sentia mais em casa do que nunca, cercada pelo amor e cuidado da família de Joaquim. Um dia, enquanto desfrutava de um café da manhã tranquilo no terraço ensolarado de Joaquim, ele olhou para Regina com um brilho determinado nos olhos. Mãe, ele começou, usando a palavra com um novo afeto, acho que é hora de você conhecer meus pais adotivos. Regina, segurando sua xícara de chá com as mãos ligeiramente trêmulas, franziu a testa. Joaquim, não tenho certeza se isso é uma boa ideia. Eles podem me odiar por ter colocado você para adoção. Não quero causar problemas. Joaquim colocou a mão sobre a dela, sua expressão firme e tranquilizadora. Eles não são assim, mãe. Meus pais sempre me incentivaram a entender e aceitar o passado. Eles vão te receber de coração aberto, tenho certeza disso. Regina suspirou, seus olhos mostrando a luta interna entre o medo e a esperança. Eu só não sei se estou pronta para enfrentar esse tipo de julgamento, mesmo que eles sejam boas pessoas. Joaquim apertou a mão dela com mais força, seu olhar sincero. Eu insisto, mãe. Eles nunca fariam isso.
Eles sabem o quanto você sacrificou e o que isso significou para mim. Confie em mim, por favor. Depois de longos minutos de conversa, onde Joaquim pacientemente a tranquilizou e compartilhou histórias sobre a bondade e compreensão de seus pais adotivos, Regina finalmente assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Tudo bem, Joaquim, eu aceito. Vou conhecê-los. Joaquim sorriu amplamente, a felicidade irradiando de cada parte de seu rosto. Você vai ver, mãe, será uma boa experiência para todos nós. Estou tão feliz que você concordou. Ele abraçou calorosamente, ambos sentindo que este era mais um passo importante em sua jornada de redenção e reconciliação. Joaquim então se preparou para organizar um jantar especial para Regina conhecer seus pais adotivos. A casa estava cheia de aromas deliciosos e a mesa foi meticulosamente posta com flores frescas e velas, criando uma atmosfera aconchegante. Enquanto Joaquim terminava os últimos preparativos na cozinha, Regina se sentia cada vez mais nervosa. Suas mãos trêmulas e coração acelerado refletiam sua ansiedade. Joaquim, você tem certeza de que isso vai dar certo? Regina perguntou, tentando controlar sua voz trêmula enquanto endireitava a saia. Joaquim, com um sorriso confiante, colocou a mão no ombro dela. Tenho certeza, mãe. Eles são pessoas maravilhosas, você vai ver. Quando a campainha finalmente tocou, Regina respirou fundo e se endireitou. Joaquim abriu a porta e cumprimentou seus pais adotivos com um abraço caloroso. Mãe, pai, quero que conheçam Regina. Os pais adotivos de Joaquim, um casal amigável e acolhedor, deram um passo à frente com sorrisos calorosos. Sua mãe adotiva, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, estendeu a mão para Regina. Regina, é um prazer finalmente conhecê-la. Joaquim nos ligou e contou tudo sobre você. O pai adotivo, um homem de expressão serena e comportamento amigável, acrescentou, sim, ele nos contou sobre sua história e o quanto você se sacrificou por ele. Somos profundamente gratos a você. Regina, surpreendida pela recepção calorosa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, eu estava tão preocupada com este encontro. Não sabia o que esperar. A mãe adotiva de Joaquim segurou as mãos de Regina com firmeza e carinho. Você nos deu o maior presente de todos, Regina. Graças a você, temos Joaquim em nossas vidas. Não poderíamos ser mais gratos. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Eles compartilharam histórias e risadas, e a tensão inicial de Regina dissipou-se gradualmente. Ela se sentiu acolhida e valorizada, encontrando uma nova família que a tratava com respeito e gratidão. Ao final da noite, Regina estava radiante, feliz por ter sido tratada tão bem e por ter encontrado um lugar de aceitação. Regina sentiu-se feliz por ter se reunido com seu filho e finalmente ter feito as pazes com ele. O jantar com os pais adotivos de Joaquim foi um sucesso, e ela se sentiu acolhida de uma maneira que nunca havia imaginado. A bondade e generosidade deles a tocaram profundamente. Além disso, conhecer a esposa de Joaquim, Alice, uma mulher gentil e acolhedora, e sua neta Mel, uma adorável garotinha de olhos brilhantes e sorriso contagiante, trouxe imensa alegria ao seu coração. Uma tarde, enquanto Regina brincava com Mel no jardim de Joaquim, não conseguia parar de sorrir. A menina, com seus cachos dourados e riso melodioso, corria feliz entre as flores, enchendo o ambiente de vida. Regina, sentada em um banco à sombra de uma árvore, observava com um brilho nos olhos. Você é uma menina muito especial, sabia? Disse Regina enquanto Mel se aproximava para lhe mostrar uma flor à vovó Regina. Esta flor é para você, disse Mel com uma voz doce, entregando cuidadosamente a flor. Obrigada, meu anjo, respondeu Regina, sentindo o calor do amor familiar que tanto desejou. Enquanto essas cenas de felicidade se desenrolavam, Joaquim estava ocupado preparando algo especial para Regina, algo que ela descobriria em breve e que mudaria ainda mais sua vida. Ele pegou o telefone e ligou para um amigo que trabalhava com reformas e perguntou se tudo estava pronto. Seu amigo, do outro lado da linha, respondeu que só precisava de mais alguns dias. Joaquim concordou e desligou, ansioso, sabendo que Regina ficaria muito feliz com a surpresa. Nas semanas que se seguiram,
Joaquim decidiu que queria fazer mais por Regina do que apenas oferecer abrigo temporário. Uma noite, durante um jantar em família, ele olhou para Regina com um sorriso determinado. Mãe, tenho pensado muito. Quero ajudá-la a recomeçar. Regina, surpresa, olhou para ele com curiosidade. O que você tem em mente, Joaquim? Ele se levantou da mesa, pegando um conjunto de chaves de um canto. Venha comigo, tenho algo para te mostrar. Joaquim levou Regina ao centro da cidade, onde pararam em frente a um charmoso prédio de esquina, recentemente reformado. As janelas brilhavam com luzes suaves. Regina olhou ao redor, maravilhada. O que é este lugar? Joaquim abriu a porta, levando-a para dentro. É um lugar que comprei, com planos de iniciar algum tipo de negócio algum dia. E agora, está a sua nova padaria, mãe, com melhor infraestrutura e em um local movimentado. Acredito no seu talento e quero que você tenha a chance de mostrá-lo ao mundo. Regina ficou sem palavras, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto caminhava pelo novo espaço. O interior era acolhedor, com prateleiras de madeira cheias de ingredientes e uma cozinha equipada com o que havia de melhor. Joaquim, isso é incrível. Eu não sei como agradecer. Joaquim sorriu, emocionado. Você não precisa me agradecer, mãe. Eu só quero que você seja feliz e tenha uma vida confortável. Você merece isso. Com todas as melhorias implementadas, a padaria começou a florescer, gradualmente, mas de forma constante. Regina dedicou-se apaixonadamente a cada receita, colocando amor e cuidado em cada pão que assava. A qualidade e o sabor dos produtos logo começaram a atrair os moradores da cidade. Certa manhã, enquanto Regina tirava uma fornada de pães frescos do forno, o sino da porta tocou, indicando a chegada de clientes. Bom dia, Regina cumprimentou calorosamente um casal de idosos que entrou sorrindo ao lado das prateleiras cheias de produtos recém-assados. Bom dia, respondeu a senhora, respirando fundo o aroma do pão. Ouvi dizer que seu pão é o melhor da cidade. Viemos experimentar. Regina sorriu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Fico feliz que tenham vindo. Por favor, experimentem nosso pão de nozes, é o favorito dos clientes. Eles pegaram alguns pães e se sentaram a uma mesa, começando a comer. Em pouco tempo, os elogios começaram a fluir. Este pão é simplesmente maravilhoso, exclamou o homem, com um sorriso satisfeito no rosto. Definitivamente voltaremos, disse a senhora, piscando para Regina. E traremos nossos amigos. Nos dias que se seguiram, a padaria viu um aumento constante de clientes. As pessoas entravam, experimentavam o pão e voltavam, muitas vezes trazendo novos amigos e familiares. O boca a boca se espalhou rapidamente pela cidade, e logo as delícias de Regina se tornaram um ponto de referência para aqueles que buscavam produtos de qualidade e um serviço amigável. Regina não conseguia conter sua empolgação ao ver sua padaria cheia de vida. Joaquim, você não vai acreditar, disse ela uma tarde, enquanto fechava o caixa e contava os lucros do dia. A padaria está indo tão bem. Temos clientes regulares e até filas na porta. Joaquim, que havia passado para ajudar nos preparativos para a manhã seguinte, sorriu. Eu sabia que você conseguiria, mãe. Seu talento e dedicação sempre foram evidentes. Estou muito orgulhoso de você. Regina abraçou Joaquim, sentindo-se completa e realizada. Eu não poderia ter feito isso sem você. Obrigada por acreditar em mim. Cada pão que Regina assava carregava uma parte de sua história, amor e resiliência. Os clientes, ao saborear as delícias, não estavam apenas desfrutando de um produto de qualidade, mas também de um pedaço da alma de Regina. E com o tempo, a padaria continuou a prosperar, trazendo não apenas estabilidade financeira, mas também alegria e conexão para todos que passavam por suas portas. Com Regina agora desfrutando de uma boa vida e sua relação com Joaquim restaurada, ela sentia uma felicidade genuína que não experimentava há muito tempo. Em um belo dia de verão, a família se reuniu na casa de Joaquim para celebrar o sucesso retumbante da padaria. O aroma tentador do churrasco se misturava com risos e conversas animadas, criando uma atmosfera de pura alegria.
Alice circulava pelo jardim, servindo bebidas e sorrindo para os convidados, enquanto Mel corria com outras crianças da vizinhança, seu riso ecoando no ar. Joaquim, vestindo um avental e um chapéu de chefe, cuidava da grelha com um sorriso satisfeito, trocando piadas e histórias com amigos e familiares reunidos. Regina, sentada em uma cadeira confortável, observava a cena ao seu redor com um sorriso sereno. Ela viu Mel acenando para ela antes de voltar a brincar e Alice lhe dando um olhar amoroso enquanto conversava com os vizinhos. Joaquim se aproximou, trazendo uma fatia suculenta de carne recém-grelhada. Aqui está, mãe, a melhor peça, especialmente para você, disse ele, entregando-lhe o prato com um sorriso orgulhoso. Regina aceitou o prato, os olhos marejados de felicidade. Obrigada, meu filho, disse ela, a voz embargada de emoção. Este momento é tudo o que sempre sonhei. Ter minha família reunida, cercada de amor e risos, é mais do que eu poderia imaginar. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, a luz do sol brilhando nas folhas das árvores, os sons alegres das vozes e risos, o calor do abraço de seu filho. Estou tão grata por tudo, pensou Regina, sentindo uma onda de paz e contentamento. Finalmente encontrei a felicidade que sempre busquei. À medida que a tarde se transformava em noite, com o céu tingido de laranja e rosa, Regina sentiu-se verdadeiramente em casa, cercada por aqueles que amava. Joaquim sentou-se ao lado dela, envolvendo-a em um abraço caloroso. Nós conseguimos, mãe, juntos. Regina sorriu, repousando a cabeça no ombro de Joaquim, seu coração cheio de gratidão. Sim, conseguimos, e eu não poderia estar mais feliz. Naquele momento, Regina sabia que havia alcançado a felicidade completa. O amor e a unidade de sua família eram a verdadeira essência de sua alegria, e ela estava eternamente grata por cada segundo daquele dia perfeito.